Existe uma coisa que separa as pessoas que vencem das que ficam para trás. Não é talento, não é dinheiro, não é o país em que nasceram, não é a família que tiveram. É uma compreensão, silenciosa, profunda, que chega cedo para alguns e tarde demais para outros, e que quando chega, reorganiza tudo. Hoje você vai entender isso, não como teoria, como uma verdade que vai mudar silenciosamente a forma como você enxerga sua própria vida. Desde pequeno, você recebeu uma definição de vencer, explícita ou silenciosa, vinda da família, da escola, da sociedade ao redor. Uma definição sobre o que significa ter uma boa vida, sobre o que significa ser bem-sucedido. E essa definição foi absorvida sem questionamento, como tudo que entra na mente de uma criança, sem filtro, sem análise, diretamente. O problema é que essa definição foi construída por pessoas que também herdaram uma definição, que também herdaram de outras. E em algum ponto dessa cadeia, o conceito original se distorceu, e todo mundo passou a herdar a distorção sem perceber. A distorção diz que vencer é acumular, que sucesso é visível, que uma vida boa se mede pelo que outros conseguem enxergar. E então as pessoas passam a vida inteira correndo atrás de símbolos, sem nunca perguntar se esses símbolos realmente representam o que querem sentir por dentro. E chega o momento em que a pessoa conquista o símbolo e sente um vazio que não esperava, porque nunca foi o símbolo que ela queria, era o que acreditava que o símbolo traria: segurança, reconhecimento, paz, amor próprio. E nenhum símbolo externo entrega essas coisas de forma duradoura. Nunca entregou, nunca vai entregar. As pessoas que vencem de verdade entenderam isso cedo. Entenderam que a corrida pelos símbolos é uma corrida sem linha de chegada, que sempre haverá um símbolo maior esperando do outro lado, que a sensação de suficiência nunca vem de fora. E então fizeram algo que a maioria não tem coragem de fazer. Pararam de correr atrás do que outros definiram como chegada e começaram a definir a própria linha de chegada. Isso parece simples, mas é um dos atos mais radicais que um ser humano pode fazer, porque significa ir contra a corrente de tudo ao redor. Significa ignorar comparações. Significa suportar o julgamento de quem ainda está correndo e não entende por que você parou. Mas é exatamente aí que começa a vida real, não na chegada. Na clareza sobre para onde você realmente quer ir. A vida não recompensa quem mais tenta, a vida recompensa quem mais aprende. Existe uma diferença brutal entre essas duas coisas, e a maioria das pessoas nunca percebe qual é. Tentar é movimento, aprender é transformação. Você pode se mover incansavelmente por anos sem se transformar em nada. Pode trabalhar 18 horas por dia sem nunca mudar o padrão que cria os resultados. Pode se esforçar com dedicação genuína e continuar chegando nos mesmos lugares. Porque o esforço sem aprendizado é repetição. É fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. É energia real investida numa direção que não leva a lugar nenhum novo. E a mente que não aprende, não cresce, apenas repete, com mais velocidade, com mais cansaço, com mais frustração, mas repete. As pessoas que vencem desenvolveram uma relação diferente com o erro e com o fracasso. Não os tratam como provas de incapacidade, tratam como informação, como o caminho mais eficiente que a vida encontrou para mostrar o que ainda precisa ser ajustado. E essa relação com o erro muda tudo, porque quando o erro vira informação em vez de vergonha, você para de evitar situações onde pode errar e começa a buscar ativamente o que ainda não sabe, porque sabe que é exatamente lá que está o próximo salto. A maioria das pessoas trata o desconforto como sinal de que algo está errado. Quando algo fica difícil, recua. Quando algo gera ansiedade, evita. Quando algo exige mais do que estava planejado, desiste e recomeça em outro lugar. E esse padrão de recuo se repete em relacionamentos, no trabalho, nos projetos, na própria relação consigo mesmo. E o resultado é uma vida cheia de inícios sem conclusão, cheia de potencial não realizado, cheia da sensação constante de que algo está faltando. As pessoas que vencem desenvolveram uma relação completamente diferente com o desconforto. Não gostam mais de desconforto do que qualquer outra pessoa.
sentem o mesmo, a mesma ansiedade, o mesmo medo, a mesma vontade de recuar, mas aprenderam a interpretar o desconforto de outra forma. Para elas, desconforto é sinal de crescimento, é o ponto exato onde a transformação acontece, é a fronteira entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. E então avançam. Não com heroísmo, não com indiferença ao que sentem, mas com a consciência de que o que está do outro lado do desconforto vale mais do que o alívio imediato de recuar. Essa é uma das distinções mais poderosas entre quem vence e quem não vence. Não talento, não sorte, a relação com o desconforto. O ambiente que você escolhe determina quem você se torna, não parcialmente, completamente, porque o ser humano é um ser de adaptação. A mente absorve, imita e se calibra pelo que está ao redor, pelos padrões de pensamento das pessoas próximas, pelos níveis de ambição ou resignação do grupo, pelos limites do que é considerado possível no ambiente em que você vive. E isso acontece silenciosamente, sem perceber, sem querer, sem consciência do processo. Se você passa a maior parte do seu tempo com pessoas que acreditam que a vida é difícil e injusta, você começa a ver a vida dessa forma, não porque concordou conscientemente, mas porque a mente absorve o que está repetidamente ao redor. Se você passa tempo com pessoas que enxergam oportunidade onde outros enxergam obstáculo, você começa a desenvolver essa percepção, não por contágio mágico, por calibração constante da atenção. As pessoas que vencem cedo entenderam isso e fizeram escolhas difíceis sobre o ambiente, não com arrogância, não com indiferença pelas pessoas que amam, mas com a consciência clara de que você não pode crescer além do teto do ambiente que habita, e então buscaram ambientes maiores, pessoas que já eram o que queriam se tornar, conversas que expandiam em vez de contrair, referências que elevavam em vez de limitar, não para se sentir superior, para se tornar quem precisavam ser. As pessoas que vencem cedo param de pedir permissão. A maioria das pessoas vive esperando permissão para ser o que é. Permissão da família, do grupo, da sociedade, de alguma autoridade externa que diga: agora você está pronto, agora você pode, agora é a sua vez. E essa permissão raramente vem, porque ninguém está esperando para te dar permissão. Todo mundo está ocupado demais gerenciando a própria vida, esperando a própria permissão que também nunca chega. As pessoas que vencem entenderam que a permissão precisa vir de dentro, que ninguém vai aparecer para dizer que você está pronto, que o momento certo não vai se anunciar, que a segurança que você está esperando para agir nunca vai preceder a ação. Ela vem depois, sempre depois, e então agem antes de estar prontos, constroem antes de ter certeza, avançam antes de ter todas as respostas, não com imprudência, com a consciência de que esperar pela certeza é esperar por algo que não existe, e cada vez que agem assim, constroem uma prova de que são capazes, uma prova que vai se acumulando silenciosamente, até que a crença interna se alinha com o que já está sendo construído externamente. Vencer não é um evento, é uma direção. A maioria das pessoas trata o sucesso como um destino, um ponto fixo no futuro, onde finalmente tudo vai fazer sentido, onde finalmente vão se sentir completos, e passam a vida inteira olhando para esse ponto imaginário, enquanto perdem tudo o que está acontecendo agora, enquanto ignoram o crescimento que já está ocorrendo, enquanto deixam escapar os momentos que um dia vão querer ter aproveitado. As pessoas que vencem de verdade entenderam que o sucesso não é um destino, é uma forma de caminhar, é a qualidade da atenção que você traz para cada dia, é a consistência das escolhas que você faz quando ninguém está olhando, é a relação que você tem consigo mesmo quando tudo ao redor está incerto. Não é o que você conquista, é quem você se torna no processo de construir. E essa distinção muda tudo, porque quando vencer é uma direção e não um destino, você já está vencendo agora, em cada escolha consciente, em cada momento de disciplina, em cada vez que você avança quando todo o instinto pede para recuar. Você não vai vencer um dia, você está vencendo ou não no processo agora, nesse momento, com as escolhas que faz hoje. Se você chegou até aqui, algo já mudou silenciosamente.
Não porque essas são ideias novas, mas porque são verdades que você já sabia em algum nível silencioso. E ouvir o que você já sabia, mas nunca articulou claramente, tem um poder específico. O poder de transformar o que era vago em algo concreto. O poder de transformar percepção em direção. Você não precisa de mais informação para vencer na vida. Você precisa de mais clareza sobre o que já sabe, mais honestidade sobre o que ainda evita, mais coragem para agir a partir do que realmente acredita. Vencer não começa quando as circunstâncias mudam. Começa quando você muda a relação com as circunstâncias. A vida que você quer não está esperando do outro lado de alguma conquista futura. Ela está disponível agora, na forma como você escolhe pensar, na forma como você escolhe agir, na forma como você escolhe ser, mesmo antes de ter tudo o que quer. Isso não é motivação, isso não é otimismo ingênuo. É a lei mais silenciosa e mais poderosa que governa uma vida humana. E agora você entende.